edição de imagens vetoriais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um software que ele edita imagens e esse tipo de imagem não se distorce, né? Então, o tipo de imagem editada pelo Illustrator, ela não vai se distorcer, ela vai se manter, tá? E o que isso tem a ver com o nosso trabalho? O trabalho de edição, ele é muito importante, principalmente nessa área de edição de imagens profissionais, né? Então, quando você vai trabalhar com esse tipo de artes, né? Artes vetoriais, você vai entender que você vai ter que trabalhar muito com desenho, né? Então, quando nós estamos trabalhando aí com Illustrator, você vai trabalhar muito com desenhos e com criatividade. Então, criatividade é uma coisa que não dá para ensinar vocês a terem, né? Não dá para chegar e falar, vou ensinar vocês a serem criativos. Isso é impossível, né? A criatividade vem de dentro de cada um. Ela está aí, presente dentro de cada um de vocês. É evidente que uns conseguem trabalhar de uma maneira melhor e outros, né, têm um pouco mais de dificuldade. Tem pessoas que têm momentos, que têm starts, que nós falamos, né, que conseguem ter um período que cria melhor, tá? E tem pessoas que até têm horários para conseguir editar as suas criações. Então, várias coisas nós temos que levar em consideração quando vamos trabalhar com software de edição, né? Por exemplo, aí com o Illustrator, tá? Bom, então, outra coisa que eu pedi para vocês bastante é para vocês treinarem, independente do software que vocês vão usar. Quem tem computador, é evidente, quem tiver acesso, o ideal é usar o Illustrator, né? Que você já vai conhecendo e tendo uma bagagem melhor. Agora, quem não tiver acesso a um computador, tiver que utilizar o smartphone, procura algum software de desenho que você goste bastante, tá? E aí o Illustrator, aí você vai entender a ideia, para quando lá nós voltarmos à sala de aula, seja feito de maneira melhor. Você entende o conceito, né? Você entendendo o conceito, aí você consegue fazer bastante coisa, tá? Bom, e qual que é o nosso objetivo na aula de hoje? Hoje o objetivo é trabalhar, além de conhecer toda a parte de interface do Illustrator, o intuito nosso hoje é também tentar trabalhar com a caixa de ferramentas de desenho. Eu não vou trabalhar com os retângulos, com as linhas e usando alguns exemplos. Outra coisa que nós vamos fazer também hoje é trabalhar com o conceito de marketing digital. O que é isso, conceito de marketing digital? É como funcionam as estratégias de marketing, como nós podemos utilizar conceitos de marketing no nosso dia a dia. Então, como nós fazemos para utilizar esses conceitos que eu vou passar para vocês no nosso dia a dia, tá? Bom, vamos lá relembrar um pouquinho da interface do Illustrator. Quando você abre o Illustrator, ele aparece essa tela, né? Então, só fazer uma coisa aqui. Então, quando a gente abre o Illustrator, né, ele aparece essa tela aí. Deixa eu só ver. Acho que deu. Se alguém pode me falar se está aparecendo a tela do Illustrator para vocês? Agora sim, né? Bom, então, essa é a primeira tela que aparece. Na primeira tela, ele vai mostrar para vocês quando abre, logo que abre, ele vai abrir nessa primeira tela alguns trabalhos recentes, né? Como não tem, na aula eu até criei alguns trabalhos, mas como não tem nenhum trabalho ainda que
pronto, ele não vai mostrar nenhum no momento, né? Mas ele vai mostrando, conforme vocês vão fazendo, ele vai mostrando para vocês, tá? Se você clicar aqui, ele vai abrir a tela para o novo. Aqui também é a tela de novo, tá? E aqui embaixo você pode ter a opção de abrir, tá? Essa opção de abrir é se você for abrir um trabalho já existente. Supor que você vai abrir, você já fez um trabalho ali, você quer abrir ele e continuar a edição, você vai clicar aqui na opção de abrir, tá? Então, vamos clicar aqui em novo. Aí ele vai abrir algumas opções para nós, né? De tamanho. Então, aqui começa a nossa edição. Tá? Então, nossa edição, o nosso trabalho, ela vai começar aqui. O tamanho, ele tem alguns padrões. Primeiro, ele salva alguns que você já usou. Conforme você vai usando, ele também, nessa primeira tela, ele vai te mostrar os recentes, né? Que são alguns que você já tenha feito, você já tenha trabalhado. Tá? Então, ele já vai deixando para vocês alguns aqui. Tem opções de arquivos salvos. O que quer dizer esses arquivos salvos? Né? São arquivos que você pode ir baixando como modelos, né? Arquivos que vêm da internet, alguns modelos que você pode baixar e inserir aqui. Tá? Arquivos para dispositivos móveis, nós usamos muito arquivos para dispositivos móveis hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre marketing digital, e aí vocês vão entender essa parte aqui quando trabalhar com arquivos para dispositivos móveis. Tá? Arquivos voltados para a web, né? É muito importante também. Grande parte das ações que nós vamos fazer hoje, vocês vão ver que nós usamos o conceito de web. Por que isso? Porque, por exemplo, hoje a parte de divulgação na web é muito grande, tá? Então, né? Você, quando você vai fazer um trabalho, você publica muito mais na internet do que você vai trabalhar com algo impresso. Mas nós vamos discutir isso com mais propriedade. Por exemplo, essa semana eu trabalhei no novo layout para o meu cartão. Vou mostrar ele para vocês. Vou mostrar ele aqui para vocês. Quer ver? Aqui. Então, eu estava trabalhando num novo layout, né, para trazer uma logo mais legal, tal, algo mais que teria uma ideia mais futurista, tá? E aí, quando eu fui trabalhar, principalmente na logo, principalmente na estrutura, tá? Eu pensei muito nessa parte do digital. Como é que, não tanto para impressão, aliás, na realidade, eu nem pensei em como isso aqui ficaria impresso, tá? O meu entendimento hoje de um cartão digital é muito maior, o uso de um cartão digital é muito maior do que o conceito de você ter que imprimir algo, né? O conceito de impressão ele é muito menor do que hoje o conceito de você trabalhar com essa parte digital, de exibir ele digitalmente, tá? Bom, então, você pode trabalhar com... E para isso, o que vocês vão ter que aprender também? A trabalhar bastante com o pixel, tá? A entender bastante como que um pixel, como é usado essa parte do pixel, tá? Como é que funciona? Qual a importância dessa resolução, tá? A importância de trabalhar com uma boa resolução também. Principalmente para envio, tá? Existe lá em Photoshop, principalmente, nós trabalhamos bastante, né, com essa questão aí dessa parte de resolução, tá? Por quê? Porque se você fizer algo e numa resolução muito baixa, ou se você fizer algo numa resolução muito alta, ele vai atrapalhar o seu trabalho. Então, tudo isso você tem que verificar aí também, tá?
Pronto, voltou, né? Bom, vamos lá. Eu tinha dado uma queda aqui. Então, essa é a opção de trabalhos para web. Aqui do lado é a opção para impressão. Eu sei que eu falei para vocês, grande parte dos nossos trabalhos hoje, eles são feitos para mídia digital, mas é importante nós conhecermos também a parte de mídia impressa, né? Ainda há muitos trabalhos impressos. E a importância de se saber trabalhar a diferença entre um e outro, tá? Vocês têm que ter vocês têm que ter ali o discernimento de quando é hora de trabalhar com um e quando é hora de trabalhar com o outro, tá? Depois, aí aqui são novidades, tá? Dessa distribuição nova de Illustrator. Aqui opções para filme e vídeo, tá? E aqui para arte e ilustração. Filme e vídeo nós vamos usar lá em animação, vai dar para entender bem. E essa parte também, para utilizar em arte, é para fazer aquela parte de fotografia, tá? Vou escolher uma versão aqui para impressão, só para questão de trabalho mesmo. Vamos supor, eu escolhi aqui, ó. Eu escolhi a versão A4, tamanho, perdão, A4, tá? Aí eu teria que usar o A4 obrigatoriamente? Não, eu posso vir e editar essa opção aqui nos detalhes. Então, na primeira opção, sem título, eu posso colocar um nome para o arquivo, lembrando a vocês que esse nome não é obrigado, eu não sou obrigado a usar esse nome, tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser depois, na hora que eu salvar o arquivo, não tem problema algum. Aqui, a largura e a altura. Eu também posso colocar o tamanho que eu quiser. Aqui é o tamanho padrão A4, padrão de uma folha de sulfite, mas eu posso mudar para o tamanho que eu achar melhor. Aqui é a propriedade, então eu posso trabalhar com centímetros, milímetros, polegadas, paicas e pontos. Geralmente, nós trabalhamos com os três últimos aqui, ó, centímetros, milímetros e pixels, tá? A quantidade de pranchetas é o número de folhas que vai aparecer, vou pôr mais uma vez 2. E a sangria são as margens. Então, toda vez que você vê o termo sangria, são margens. E por que que tem essa opção de margens aqui? Falei para vocês, porque antigamente nós trabalhávamos com a parte gráfica, e lá na gráfica, quando você ia para levar para o corte, né, você tinha que ter um espaço para você poder fazer esse corte de maneira perfeita. Então é por isso que existe é por isso que existe essa sangria aqui. Tá? Hoje não há tanta necessidade, as máquinas são bem superiores ao que era há 20 anos atrás. Bom, e o modo de cores, nós discutimos a aula passada, o modo de cores. CMYK é usado quando for um arquivo para impressão, RGB é usado quando for um arquivo para ser utilizado no monitor. Olha que interessante. Como eu escolhi uma opção para impressão, na hora que eu coloquei RGB aqui, ó, ele já me deu uma mensagem de erro. Olha que muito interessante, né? Mas, na verdade, um aviso, né? Vamos pôr aqui, vamos pôr CMYK mesmo, vamos dar um criar. Bom, então, aí é muito simples de entender. Todas as vezes que vocês verem o espaço em branco, tá? Esse espaço em branco é o espaço que você pode trabalhar. Então, esse espaço, esses dois espaços que estão aparecendo em branco, nós chamamos de palco, tá? E aí, o palco é onde você pode estar trabalhando, tá bom? Tudo que você for fazer, tudo que for aparecer, tá? Dentro do seu, ali das suas configurações, ele vai aparecer aí dentro dessa área em branco. Por exemplo, vamos supor que eu fiz algo e eu vou imprimir. Que eu for imprimir, que eu for fazer impresso, é só o que vai estar na área em branco ali, no caso, nessas duas aqui. Eu não posso fazer uma ponte e unir essas duas, tá? Mesmo que eu venha aqui, ó, tem a ferramenta prancheta, mesmo que eu venha aqui e coloque uma do ladinho da outra, são duas pranchetas diferentes, tá, pessoal? Não é, se eu vier aqui, ó, se eu unir as duas. Unir as duas aqui. E aqui, ó, pode ver que ainda tem uma delimitação. Não consigo unir dois trabalhos, tá? Então,
trabalha com duas pranchetinhas diferentes, tá? Bom, aí no livro de vocês, na página 52, ele começa a falar das ferramentas de desenho. Então, nós já discutimos algumas vezes, à sua esquerda ficam as ferramentas, à sua direita os painéis, em cima os menus, tá? Abaixo do menu fica a propriedade da ferramenta que você escolheu, ou do objeto que você está escolhendo para fazer a edição, tá? Bom, então vamos lá. Primeira ferramenta que ele vai falar aqui, ó, é desse grupo de ferramentas de desenho, que é a linha, o arco, o espiral, a grade retangular e a grade polar. Todas as vezes que vocês verem uma setinha ao lado aqui, ó, aqui do lado aqui, ó, se ele tiver com uma setinha, ó, se você clicar com o botão direito, ele vai abrir mais ferramentas, tá? Então, todas as vezes que você vê essa opção, se ele tiver com mais setinhas, ele vai abrir. E aí você clica na ferramenta e você pode fazer ali as suas edições. Bom, então vamos começar com a linha. Como é que insere um objeto dentro do Illustrator? É muito simples. Você clica na ferramenta, clica onde você quer e arrasta. Olha lá, inserir minha linha. Inserir a minha linha, aqui em cima tem as propriedades dela, como propriedade de cor, tá? Propriedade da largura do traçado, o tipo que você vai usar, tá? Questão de propriedades do pincel, opacidade, que é o tanto que você quer que ela apareça, e assim por diante, tá? Então, aqui temos a linha, temos o arco, e depois, o arco você pode editar no ponto âncora, para deixar ele mais arredondado ou não, né? Aqui em cima ele tem as mesmas propriedades, ó. Clicar nele aqui, ele tem as mesmas propriedades, tem a propriedade de traçado, propriedade de cor, tá? Propriedade de estilo dele, tá? Depois do arco, tem a ferramenta espiral, mesma coisa, clicou nela, clique e arrasta, vai te inserir o espiral, as mesmas propriedades lá em cima, tá? Depois da propriedade espiral, a grade, mesmo esquema, quando você insere, ele insere as propriedades lá em cima. E por último, a grade polar, mesmo sistema de inserção. Clica onde você quer inserir, arrasta, você vai determinando o tamanho. Bom, lembrando, nós temos aqui duas ferramentas de seleção. A ferramenta de seleção comum, que seleciona um objeto, e aí você pode fazer edições dentro desse objeto, como aumentar, diminuir, tá? E a seleção direta, que você pode selecionar um ponto. Por exemplo, vamos supor que eu quero selecionar esse ponto aqui, ó. Eu vou criando dentro do ponto âncora algumas alterações, tá? Posso fazendo alterações, tá? Tem vários. Quando você clica dentro, você vai notar que tem vários pontos ali que você vai fazendo as suas edições, tá bom? Bom, aí na página 52, ele tem um exemplo aí de uma florzinha que ele fez, ó. Aí ele só usou a linha. Vou fazer uma aqui rapidinho. Pegou aqui, vamos pintar de verde. Então, tá? Amarelo não, verde. Aí a gente vai fazendo. Ele foi fazendo umas outras. Mais um galho do que uma flor. Meio.
Nossa, ficou bem esquisito a minha cor. Bom, mas ali ele vai mostrar, ele colocou outras cores, né? Igual eu falei para vocês, o Illustrator, ele não tem tanta dificuldade. O problema dele é paciência para fazer as alterações, tá? Esse é o primeiro grupo de ferramenta de desenho que tem a linha, o arco, o espiral, a grade polar e a grade retangular, tá? Bom, ali na página 54 e 55, ele mostra alguns outros exemplos de desenho. Outro grupo de ferramentas de desenho está aqui no outro lado. É as ferramentas de letreiro. Então, tem o retângulo arredondado, a elipse, o polígono, a estrela e o clarão. O clarão nós vamos deixar para ver depois, para nós não termos problemas. Então, como é que a gente faz para inserir? Eu posso clicar no objeto, clicar dentro e arrastar. Tá? Vou dar uma cor amarela. Ou eu posso selecionar, clicar num lugar em branco e definir o tamanho que eu quero. Aí eu defino manualmente, tá? Então, eu tenho retângulo arredondado. Retângulo arredondado eu posso definir também o raio, um raio grande aqui, ó. Olha lá. Tá? Ele vai ficar mais arredondado, pelo tamanho do raio, lógico. Tá? A elipse, o polígono. O polígono é interessante. Se você clicar e arrastar, ele segue um padrão. Se você clicar em um lugar em branco, ele vai te perguntar quantos lados você quer o seu polígono. Eu posso fazer um aí, 12 lados. Eu deixei bem pequenininho. Vou fazer um maior. Vou diminuir aqui. Então, olha lá. Pode fazer, vou tirar esses dois. Ficou bem pequenininho. Pode fazer quando você clica, ele tem um padrão, que são 6 lados, tá? Se você clicar e arrastar. Agora, se você desenha, se clicar num espaço em branco, você pode definir a quantidade de lados que você quer fazer, tá? E a ferramenta estrela. Também você pode inserir ela clicando e arrastando, ou então, dando um clique no local em branco, você escolhe também, além do tamanho, a quantidade de pontos que a sua estrela pode ter. Tá? Beleza? Bem tranquilo as ferramentas de desenho, né? Bom, quando nós estamos lá na aula, eu peço para vocês fazerem a bandeira do Brasil. Vou fazer aqui rapidinho. Está aí na página 55. Para vocês verem como é facinho. Então tem aqui verde. E aí a gente faz um outro retângulo dentro. Para fazer ele amarelo já, para ficar mais fácil. Aí eles vão falar, pô, tá ficando louco, professor. Não, mas aí a gente gira ele, ó. Depois é só vir com a ferramenta de seleção direta. E aí vocês vão fazendo as alterações. Olha que bacana. Aí, tá? Aí pode fazer o círculo também. Não é amarelo, é azul. Legal. Aí nós temos a nossa bandeirinha. Tá? É bem simples trabalhar com as ferramentas de desenho. Tem um outro bonequinho aqui também, tá aí no meio da página 55. Ele também é bem legal de fazer. Ó. Pode pegar, vou fazer ele bem grande. Faz uma elipse. Dentro ele tem mais duas elipses, mais fora. Um azul mais clarinho, a gente faz o olhinho. Aí, para duplicar, você clica nele, segura o Alt e arrasta. Você clica no seu objeto, segura a tecla Alt, e aí você arrasta, ele vai duplicar o seu objeto. Tá? É bem bacana isso aqui também. Tem um olhinho, mais uma elipse.
Mais uma para fazer a parte de dentro, fazer ela branca. Pronto. Agora vamos duplicar também, pôr do outro lado. Fazer ele meio zaroinho. Aí. Aí é só fazer agora a boca. A gente faz com a linha, o arco, né? Tá branca aqui. Aumentar um pouquinho o traçado. Você pode posicionar também e na alça, melhorada no sorriso. E aí fez ali também com o arco, você pode fazer a sobrancelha. É bem tranquilo trabalhar com as ferramentas de desenho. Pronto, já temos nosso objetinho ali, tá? O que eu quero que vocês entendam é que as ferramentas, elas são simples de usar, tá? É, o que vai dificultar um pouco mais ou um pouco menos é o tempo que você vai trabalhar. É lógico, quando eu vou passar uma ferramenta para vocês aqui, eu preciso passar o mais rápido possível, né? Então, eu vou passar como é, como você, né? Como você vai assim aprendendo passo a passo, tá? Então, é, é, então você vai devagarzinho, você vai pegando o jeito, tá bom? É, bom, então, igual eu falei para vocês também, o importante é você entender o conceito, tá bom? O importante é você entender como você vai fazendo cada ação. Bom, é o conceito que é mais importante de você entender. Bom, pessoal, então, continuando aqui, agora vamos tentar fazer o nosso primeiro exercíciozinho. O que eu quero de vocês? Vocês vão tentar agora, quem tiver com outra ferramenta, pode utilizar outra ferramenta. Vocês vão tentar desenhar um vaso, tá? Um vaso qualquer, aí rapidinho, vou dar 5 minutinhos para vocês. Não precisa ser tão perfeito. Aí vocês vão me mandar lá no meu WhatsApp, tá bom? Vai lá, pessoal.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá. Então já deu tempo. Sei de algumas. Então, gostei de algumas coisas que apareceram aí, coisas bem interessantes, né? Quem não terminou ainda, pode ficar tranquilo, vocês podem ir fazendo, tá? Bom, então continuando, a última ferramenta nossa de desenho aqui é ah, ele está ali na página 56, é a ferramenta pincel. A ferramenta pincel, a gente pode ir usando aqui, ó, ela é uma ferramenta de mão livre, tá? Então, o que você pode fazer? Você escolheu ela, escolheu o tamanho do seu traçado, tá? Escolhe a cor, e aí, por exemplo, você pode ir. Peraí, que esse aqui, deixa eu tirar esse pincel básico. Você pode ir fazendo o desenho como você achar melhor, tá? Bom, uma coisa interessante do pincel é que você vai notar que ele cria diversos pontos, tá? Ele vai, ele vai criando diversos pontinhos para você ir acessando, tá? Então, com esses pontinhos aqui, você vai fazendo a edição aí do seu objeto. Então, conforme você pode, ele vai arrastando, ele vai criando diversos pontos que nós chamamos de âncora, tá? E esses pontinhos que nós chamamos de âncora é onde é, nós podemos fazer as nossas edições. As, as ferramentas de desenho, elas são muito tranquilas para o nosso uso, tá bom? Então, a gente vai poder trabalhar ali de forma bem tranquila quando nós formos utilizar as ferramentas de desenho. E vai muito mais, né, do seu uso mesmo, do seu padrão de uso, do que você gosta de fazer. Tá? Então, eu tenho uma mesinha aqui, semana que vem eu vou tentar lembrar de mostrar para vocês, é uma mesinha digitalizadora. Então, você põe, ela funciona no lugar do mouse, né? Não que desabilite o mouse, mas ela funciona no lugar do mouse e você pode ir fazendo os desenhos manualmente, tá? E é muito bacana, tá bom? Tá bom, pessoal? É bem tranquilinho. Bom, galerinha, então, ali na página 58, ele mostra o vaso, ó, que eu falei para vocês, né? Dá para fazer bem bacaninha. Deixa eu tentar fazer rapidinho aqui, mas ele no Illustrator ele acaba sendo mais simples, porque a gente pode aqui, ó, pegar a caneta, utilizando a letra P, que a gente viu a aula passada, usei a caneta e aí eu posso fazer umas edições. Ele pintou aí de verde, vamos pintar de verde o nosso vaso também. Aí você pode fazer umas edições para deixar ela um pouco mais bacana. Pode dar uma arredondada aqui, ó. Clica aqui, ele vai suavizar um pouco o seu vasinho. Então, cada. E aí, com o pincel, o verde também, ele desenhou ali umas pontinhas.
servir aí como nosso objeto, tá? Igual eu falei para você, se você quiser quanto ter mais perfeição, fazer algo mais bacana, é, é tempo. É você ir fazendo com o tempo, que aí você vai fazendo o seu trabalho com uma melhor qualidade, tá? Eu sei que muitas vezes trabalhar com desenho é complicado. Eu, pelo menos, eu acho, né? Eu tenho essa dificuldade, mas quando nós vamos fazer com calma, você consegue chegar a um trabalho bem bacana, tá? Bom, continuando aí, eu falei para vocês que nós íamos falar sobre marketing digital, né? Principalmente sobre os processos e ações de marketing. Bom, pessoal, o que é primeiro o marketing digital, esse tal desse marketing digital que eu falei para vocês? Marketing digital é um novo meio de divulgação, é um meio que você vai se utilizar para fazer a divulgação de um produto, de um serviço, usando a mídia digital, né? Usando, por exemplo, o seu celular, usando a internet, uma rede social e assim por diante. Hoje é o meio que está mais em alta. Por exemplo, se você notar, toda grande empresa ela tem o seu aplicativo lá e você consegue resolver grande parte das coisas por meio desse aplicativo, ou fazer compras, ou comprar alguma coisa usando esse aplicativo. Então, essa nova tecnologia, vamos dizer assim, ela permite com que nós consigamos fazer nosso trabalho sem sair de casa, por exemplo. Antigamente, já nós vamos discutir isso com mais propriedade, antigamente, quando você pensava em divulgar algo, né, você tinha que ter um recurso financeiro muito grande, tá? E hoje isso caiu bastante, porque você consegue, por exemplo, vocês aí com o celular de vocês, fazer publicações e fazer diversos tipos de propaganda. Então, para entender esse processo de marketing digital, basta você pensar que o marketing digital ele é todo aquele que você vai fazer uma criação, né, e vai envolver os meios online ali, os meios digitais para fazer essa divulgação. Bom, e aí, como é que se faz o processo de marketing? Não, eu sempre procuro dizer, vocês vão ter um módulo só para falar sobre isso, tá, pessoal? Vocês têm um livro inteiro só para falar, e nós vamos discutir outras coisas. Hoje é mais para vocês entenderem o conceito mesmo. Uma das coisas que eu mais procuro falar em sala de aula é assim, tá? Não há uma receitinha de bolo, algo que você vá fazendo, ó, eu vou fazer isso, depois isso, e vai dar certo. Não tem isso, tá, gente? Então, você não tem uma estrutura. Tudo que você vai fazer, toda ação, é com base em trabalho de pesquisa, é com base em estudos, é o dia a dia que você vai vendo ali, você vai fazendo um trabalho, por exemplo, você fez uma divulgação de alguma coisa e você vai vendo se deu certo ou não, tá? Mas é o dia a dia do seu trabalho, o dia a dia de teste que você vai vendo se dá certo ou não. Eu sempre uso o exemplo, por exemplo, aqui do mercado do meu bairro. Ele ainda manda panfleto. Aliás, aqui na nossa região, ainda é muito comum, né? Você ter alguém te mandar panfletinho, jogar na sua casa. Isso em grandes centros não existe mais, porque hoje tem aplicativo para tudo, hoje tem os meios digitais que vão fazer isso para você. Mas, vamos supor, é correto ele já abandonar isso e partir para o meio digital? Depende, ele tem que analisar primeiro o público-alvo dele. Ele tem que analisar as pessoas que eles querem atingir. Por exemplo, qual o meu público? Grande parte das pessoas que moram no meu bairro aqui são pessoas de mais idade, não tem tanto acesso aos meios digitais. Então, talvez, se eles mudarem de uma vez para o meio digital, eles não vão ter sucesso, tá? Então, o processo de marketing ele é base em estudos. Por exemplo, ó, uma coisa que vocês devem pensar. Quando uma empresa decide patrocinar, por exemplo, um time de futebol, o que ela pensa? A primeira coisa que ela pensa é visibilidade. E o cálculo que é feito é o seguinte:
Por exemplo, vai ter um jogo lá na Globo, no horário nobre, e vai jogar o time que ela patrocina, vai estampar, vai ficar durante 90 minutos, pelo menos, passando aquela imagem lá. Não tem como cortar a imagem da propaganda. Então, ela calcula quanto ela gastaria para deixar esse mesmo tempo, chama market share, quanto ela gastaria nesse share para passar na TV. Então, isso é o cálculo, isso tudo é estudado, tá? E também o retorno que dá depois, né? Quanto que dá de retorno. Bom, e aí, conforme eu falei para vocês, não tem fórmula de sucesso. Tem muitas ações que dão erradas, e aí é simplesmente tirada do ar, né? Simplesmente ela é tirada, né? Simplesmente não é feita mais, né? Então, aí não tem muito, né, o que assim, se fazer. Se uma ação deu errado, simplesmente você vai, troca o tipo de ação e tenta novamente, tá? Mas não tem uma formulazinha que você vai fazer e vai dar certo, tá? E aí eu vou falar sobre duas empresas principalmente, que são as maiores do Brasil. Se você olhar esses nomes aí, B2W e Cenova Marketplace, talvez vocês não vão conhecer. Falar, mas que empresas são essas, né? Mas se você olhar mais a fundo, a B2W ela gerencia o varejo digital das lojas americanas, do Shoptime e do Submarino. E a Cenova, ela, ela, ela gerencia o Extra, Casas Bahia e o Ponto Frio. Então, essas duas elas são responsáveis ali por grande parte do mercado online, do varejo online do país. O que elas procuram trabalhar? Eu vou citar um exemplo simples das lojas americanas. Hoje as lojas americanas, como é que ela trabalha para ter um retorno melhor? Assim, para não ter Então, o que ela faz para ela ter um retorno de investimento mais rápido? Hoje, a Americanas ela trabalha com venda direta. Então, você vai no site, você compra o produto, mas o produto não está com ela. Não fica no estoque dela, fica no estoque do fornecedor. E aí, o fornecedor envia direto para o cliente. Por exemplo, esses dias eu comprei um fone, no mesmo dia, eu comprei um fone e umas ferramentas lá, né? O fone chegou bem primeiro. Por quê? Porque o fornecedor era de São Paulo. E as ferramentas veio do Paraná, demorou um pouco mais. Então, assim, não tem mais, ela tira o custo de você ter que buscar, dela ter que fisicamente ter aquilo. Por quê? Porque antigamente, grande parte das empresas fazem assim, compram de alguém, então a empresa que está te vendendo, te fornecendo, por exemplo, um fone de ouvido, ela manda esse fone de ouvido lá para o estoque da empresa, a empresa vai e revende. Então tem um passo a mais. Isso aí ela tira um passo, tá? Bom, e como que eram as ações de marketing antigamente? Antigamente, basicamente, as ações de marketing eram muito caras mesmo. Por que eram caras, pessoal? Porque envolvia uma mídia mais cara. Então, por exemplo, os pais de vocês, os avós de vocês, eles só conheciam propaganda por meio de jornal, por meio de revista, pela TV, lógico, era o grande trunfo, e o jornal na rádio, né? Perdão, jornal na rádio não, e na rádio. E aí é o seguinte, era uma mídia muito cara. A TV ainda hoje é a mídia mais cara que existe. Então isso fazia com que poucas empresas conseguissem fazer sua divulgação. E até a criação, até o tipo de criação era diferente. Por exemplo, para você criar uma estratégia, uma ação de marketing, você tinha que contratar uma empresa de publicidade e propaganda e essa empresa fazer essa ação para você. Então, você não tinha meios como você fazer na sua casa, por exemplo. E hoje você tem. Ah, você está louco? Lógico que tem. Você pode, por exemplo, instalar um software de edição gráfica, o Illustrator, o Photoshop, uma ação de vídeo, o Premiere, criar uma estratégia de marketing e publicar nas suas redes sociais. Tá? Isso aí você não imagina o alcance que vai ter. Se você não pegar um link patrocinado, ele tem um alcance menor,
mas você pode pagar a rede social, né? Você pode, por exemplo, pagar o seu Facebook, pagar o seu Instagram, e ele vai enviar isso para uma quantidade de pessoas maior. Isso para um comércio menor é muito fantástico, né? Você vai pegar ali, por exemplo, a pessoa que trabalha como autônoma, ela não tem grana para pegar e divulgar num canal grande, mas ela tem grana para colocar na rede social e a rede social divulgar para ela. Então isso é bem interessante. Então hoje, se antigamente o meio era quase que totalmente impresso, né? Hoje o meio é quase que totalmente digital e as grandes agências que existiam antigamente, tá? Essas grandes que tinham eram poucas, mas eram gigantes, hoje elas praticamente deixaram de existir. Tanto que grandes publicitários, eu ouço eles falarem, como por exemplo o Duda Mendonça, o próprio Roberto Justus, que são o Milton Neves também trabalha com publicidade, são caras que tiveram grandes agências de publicidade, hoje eles nem têm mais. Hoje eles trabalham com um número reduzido de pessoas, que ficaram as pessoas melhores para eles ali, e essas pessoas conseguem angariar os maiores contratos, tá bom? Bom, pessoal, e outra ação que vocês podem estar fazendo também é a importância das redes sociais, tá? Para vocês terem uma ideia, um brasileiro, ele fica em média 4 horas numa rede social. É muito tempo. Por isso que hoje a rede social ela é tão poderosa, tá? Você pode, por exemplo, criar uma publicação, né? E, e mandar para quantas pessoas você quiser. Aliás, se você pegar e colocar numa rede social, você vai atingir pessoas que você nem conhece, né? É, outra coisa, você hoje em dia também muitas pessoas usam o próprio status do seu mensageiro aí do nosso WhatsApp para fazer as suas criações. Então, eles usam o próprio status deles, né? E aí você vai divulgar. Por exemplo, eu recebo às vezes de pessoas aqui propaganda do nada no meu contato. Por quê? Porque a pessoa que eu já mandei mensagem alguma vez, ela foi, criou uma lista e aí ela foi mandando, tá? Isso aí também é normal. E saber utilizar isso. Também não pode ficar mandando muita coisa, mandando toda hora, que aí a pessoa te bloqueia ou te deleta, né? A pessoa não vai ficar ali também, as pessoas não têm tanto tempo mais para ficar refém da rede social, tá? Mas ela é de suma importância e saber usar é de suma importância, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício do dia, na realidade, né? Eu acabei de falar de todas essas perguntinhas para vocês aí, todas elas eu já falei. Eu quero que vocês emitam a opinião de vocês, tá bom? Tentem responder com as palavras de vocês, por favor. Mesmo esquema, pode ir lá no meu WhatsApp e responder por lá, tá bom?
Vamos continuar, pessoal? Então, vamos lá. Então, igual eu falei para vocês, eu queria entender o que vocês, assim, o que vocês escreveram ali, desculpa, queria que você ver o que vocês entenderam, né? Aí só tem uma perguntinha aqui da Rebeca, que eu achei bastante interessante, né? Ela perguntou para mim se quando vão voltar as aulas presenciais. Na realidade, no caso de vocês, quando vão começar, né? Porque vocês eu nunca dei aula presencial, nós só tivemos aqui aula online. Bom, pessoal, é assim, nós dependemos do Estado, né? Então, já falei isso algumas vezes para vocês, nós dependemos do Estado e a previsão agora é outubro. Outubro eles vão dar um novo parecer, mas depende mais que isso de muitos outros fatores, tá? Depende de como tá a cidade, depende de ocupação, depende. Agora parece que deu uma tranquilizada, nós já estamos na fase amarela, aí tem que estar 28 dias na fase amarela e começa a liberar mais algumas coisas. Então, nós temos que aguardar, mas nós queremos voltar também o mais rápido possível à vida normal, tá, pessoal? Bom, por falar, já que eu falei dela, Rebeca, você lê a primeira e a segunda para mim, fazendo favor? Ok, deixa eu achar aqui. Na primeira eu coloquei que eu entendi que marketing digital é uma divulgação de uma empresa na internet e uma promoção de uma marca. E a segunda eu coloquei que o marketing digital antigo era feito por jornais, TVs, rádios e ele tinha um alto custo. E o marketing de hoje é feito pelas redes sociais, um exemplo é o Instagram e o WhatsApp. Isso, muito bom. Ô Camille, lê para mim a 3 e a 4, por favor. Tá bom. O processo marketing consiste em 4 etapas. Analise das oportunidades de mercado, que compreende a pesquisa e a seleção dos mercados-alvo. E os canais, se eu fosse criar uma ação de marketing, eu escolheria o SBT ou a Rede Free TV, porque eu acho os canais muito bacanas. Eu gosto bastante desses canais. Tá bom, obrigado, gente. Bom, então vamos lá. Então, assim, vocês viram que eram coisas muito pessoais, algumas delas, né? Principalmente a 3 e a 4, principalmente. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam, quando, assim, essa questão de escolha, ela vai muito para o lado que você tem de financeiro, que você tem para poder financiar essa sua escolha, tá? Então, o que você vai ter ali para ter um financiamento, você vai escolher uma opção melhor ou pior. Bom, só para nós terminarmos essa parte, vou falar de algumas definições. Por exemplo, esse cara aí é o Philip Kotler. Philip Kotler, ele é o pai do marketing, tá? Ele é chamado de o pai do marketing. E ele tem diversas ações e publicações, principalmente, tem livros bem bacanas, tá? Principalmente voltados para esta área, tá? Então, os livros dele são excelentes. Se vocês tiverem oportunidades, leiam. E principalmente porque ele fala muito, quando eu fiz faculdade, ele falava bastante sobre como ia ser essa transferência. Naquela época não era igual é hoje, né? Então, tão assim, tanta diferença. Na época, a internet era um meio ainda sendo explorado, mas ele já falava de como ia ser essa transferência, tá? Então, ele tem diversas ações. Depois, lá no módulo de marketing digital, eu falo bastante dele, tá? Ele tem diversas ações que ele faz e fala, né, principalmente, que determinam muito o nosso meio, assim, meio de divulgação e meios de acesso, principalmente, tá? Bom, então, tem uma definição de marketing que eu acho muito bacana. Então, a definição é assim, ó: marketing é a capacidade de explorar, criar e entregar valor para satisfazer a necessidade do mercado e do cliente. Na verdade,
O marketing é baseado em troca. Qual é a troca? A troca é você dar você dá uma alegria para a pessoa. Igual eu sempre procuro falar assim sobre quando você vai fazer uma ação, tá? E essa ação ela te deixa feliz. Vamos supor assim, você comprou um produto, você foi lá e comprou um produto qualquer e você não achou ele caro. Por exemplo, você foi e comprou uma TV, pagou um valor, você comprou uma TV por 10 mil e você falou, nossa, essa TV é legal pra caramba, ela faz isso, faz aquilo outro. Você não achou essa TV cara. Quando você tem essa ação, o marketing foi perfeito. É o que eu explico para vocês lá em marketing digital, a diferença entre custo e preço, tá? Agora, quando você compra uma coisa e você começa a olhar e fala, nossa, é tão caro, é sinal que isso não te satisfaz, tá? Então, o valor, quando você agrega o valor, ele não é só você pensar que tá caro ou tá barato. Tá caro depende, tá caro ou barato, depende muito do que o cliente final achou. Seja isso um produto, seja isso um serviço. Se a pessoa achou caro, é sinal que ela não se satisfez com aquilo. Aquele produto ou aquele serviço não deixou ela satisfeita, tá? Então, essa é a relação. Então, o marketing é muito voltado para isso. É muito voltado a você, por exemplo, comprar um tênis, falar, nossa, paguei R$1.000 nesse tênis, mas você está satisfeito, você não achou ele caro. Ou então, você compra um chinelo, paga R$20 e fala, não, esse chinelo está muito caro. É porque não te satisfez, tá bom? E a base do marketing moderno é satisfazer o usuário final. Por que isso, gente? Porque é o seguinte, porque hoje existem muitos produtos no mercado. Então, por exemplo, você vai pegar, igual eu estava falando dos chinelos, existem milhares de fabricantes de chinelos diferentes. Como é que uma empresa ela faz para ficar sempre no topo, né? Ela procura ver a necessidade, ela procura ver o que aquele cliente dela procura. O que ele tá, qual ação eu posso fazer para satisfazer o meu cliente, tá? Então, assim, é muito voltado a isso aí, tá, pessoal? Então, é muito voltado à ação que você vai executar para satisfazer o cliente. E sempre assim também, ver o que você pode estar fazendo para melhorar a imagem. Eu vou usar um exemplo muito simples. Ó. Quando eu era criança, se você tivesse uma Havaianas, era sinal de pobre. Então, era ligado, porque era da Alpargatas, vem toda uma história. Só que o que aconteceu? Uma hora saturou esse mercado, né, para a Havaianas. O que ela fez? Ela começou a moldar essa ação dela para, ao invés de ser tido como um chinelo de pobre, ser um uso casual. Aí contrata artista, fez tudo isso. E hoje, você vê a pessoa andando na rua ali, com o seu chinelo tranquilo, é confortável, tal, por isso que a galera usa. Então, fez-se muitas dessas ações principalmente para mudar a imagem de uma empresa ou a imagem de um produto. Uma coisa que tem que tomar cuidado também é que, do mesmo jeito que a ação, a internet, ela te eleva, ela também te quebra, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com o que você utiliza, desde palavras, desde ações e assim por diante, tá bom? Bom, e aí, entender as necessidades é você satisfazer os 4 P's, que é os que nós chamamos, que são os 4 P's do marketing. O que quer dizer esses tais 4 P's do marketing? Que é o produto, preço, praça e produção. Produto é o que você está oferecendo, pode ser um produto ou um serviço. O preço, igual eu falei para vocês, ele é ajustado ao que você oferece, a satisfação. Por exemplo, nada é muito caro ou nada é muito barato. Tá? Vai depender muito do que você está oferecendo e da qualidade que você está oferecendo e o que aquilo vai agregar de valor. Tá? A praça é o local, é onde você está trabalhando, tá? E a promoção, tomem cuidado que às vezes a gente ouve o termo promoção, nós já imaginamos que é promoção, no caso, baixa de preço. Não é isso, tá, gente? Promoção é promover, ele vem do promover.
É você pegar aquele produto e falar, como é que eu vou promover aquele produto? Aí você vai usando meios para promover o seu produto, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a nossa mais uma questãozinha, então, mais para saber o que vocês entenderam aí. Vamos lá, vou dar mais 10 minutinhos para vocês, para a gente continuar a fazer isso aí. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, galera? Cadê o tempinho aí, né? Bom, essas questões são mais foram mais desenvolvidas agora, mais faladas agora, né? Carlos, você está me escutando? Tô sim, professor. Lê a primeira e a segunda, por favor. Eu coloquei que marketing é uma ação para promover o seu produto ou serviço. Pode ler a segunda, por favor. E que Philip Kotler é conhecido como o pai do marketing, é escritor de vários livros com foco principal no marketing e inventor dos 4P. Isso. Obrigado, gente. Ô, Lucas, lê a 3 e a 4 para mim. Tá, professor. Essas estratégias, como inbound marketing, retargeting, marketing de conteúdo, publicidade digital, entre outras, são consideradas hoje marketing moderno e vem tendo grande aderência de profissionais e empresas em todos os cantos do mundo. Muito bom. Tá? Os P's Pode do falar, marketing ou mix de marketing são uma representação dos 4 pilares básicos de qualquer estratégia de marketing: produto, preço, prazo e promoção. Isso aí. Então, vamos lá, continuando aí, né? Então, tá assim, pessoal, hoje eu falei um pouco dessa parte introdutória, a gente vai falar bastante porque principalmente quando nós estamos aprendendo a fazer algumas coisas, esses conceitos são muito importantes para nós. Pessoal, eu tenho que dar um aviso para vocês, é o seguinte, estão abertas as inscrições para o curso de inglês complementar. Como é que funciona? Tem horários manhã, tarde e noite. Ele será totalmente online, para quem quiser fazer, tá? E aí, para participar, é só me chamar lá no particular, falar que quer participar, para eu passar o nome para a professora. Tá? Então, será sextas-feiras, nós temos turmas manhã, tarde e noite. Aí você tem que me passar o nome e o horário que você pode estar fazendo, quem quiser fazer, evidente, tá? O curso não tem nenhum custo, tá? E aí, quem quiser fazer, é só me falar, e aí a professora vai estar entrando em contato, beleza? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ou alguma pergunta? Então, está tranquilo. Bom, o que eu quero de vocês agora? Eu sei que tem pouco tempo aí, temos 15 minutinhos. Quem não conseguir fazer nesse período não tem problema, tá? Vocês vão criar um cartaz de propaganda. Nós falamos bastante sobre propaganda, sobre divulgação. Então, eu quero que vocês criem um cartaz aí de propaganda. Igual eu falei, quem não conseguir terminar até às 10, não tem problema, pode me mandando depois, tá, pessoal? Vai lá, podem começar, por favor.